Então, boa tarde, a gente vai começar a... Eu estou acompanhando pelo chat, tá bom? Qualquer coisa vocês dizem. Vamos começar aqui a correção da prova. Eu vou fazer como se eu estivesse lendo com vocês, tá bom? Diz assim: o princípio da legalidade, sobre os princípios orçamentários, julgo os itens a seguir. O primeiro, né, diz assim: o princípio da legalidade orienta a estruturação do sistema orçamentário e está previsto no inciso 2º do artigo 6º da CF. Nunca, né? Isso daqui eu acho que foi o inciso que eu mais falei para vocês desde o 2º ano, né? Inciso 2º do artigo 5º, né? Que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude de lei, né? O princípio da legalidade previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Então, nada de artigo 6º, cuidado. O princípio da universalidade orienta que a lei anual deve trazer como peça única a previsão de todas as receitas, bem como a autorização de todas as despesas da administração direta e indireta relativamente ao poder federal. Esse princípio está correto ou é falso? Princípio da universalidade. Está correto isso daí? Hein? Princípio da universalidade diz isso? Hein? Universalidade, hein? Cadê? Vocês fizeram a prova, vocês estão aí, estão me ouvindo? Pessoal, oi. Terra para Marte, terra para Júpiter, vocês estão aí? Estamos aí. Estão ouvindo? Esse princípio tá correto? Tá não, né? O que tá errado nesse princípio? É o princípio da universalidade que diz isso? Não é, né? Tá coisado. Vamos lembrar dos princípios? Deixa eu só aqui abrir a apostila para vocês lembrarem dos princípios. Cadê as apostilas? Deixa eu abrir aqui a apostila para vocês lembrarem. Vamos lembrar aqui os princípios. O que a gente lembra, né? Já que vocês não estão falando nada. Vamos lembrar dos princípios orçamentários. O princípio da universalidade diz o seguinte: a lei orçamentária anual deve trazer em peça única a previsão de todas as receitas, bem como a autorização de todas as despesas da administração direta e indireta relativa aos 3 poderes e ainda da Seguridade Social. Nesse caso aqui, o que está errado? Até aqui está certo, ele diz: ao princípio, orienta que a União deve trazer em peça única de todas as receitas, bem como a autorização de todas as despesas da administração direta e indireta relativamente ao poder federal. Aqui na lei, a gente vê que não é só o poder federal, é aos 3 poderes, né? Aos 3 poderes. Então, o que está errado nesse princípio é quando ele diz que é ao poder federal. Então, não é só ao poder federal, é aos 3 poderes. Tá certo? Por isso que foi errado. O princípio da exclusividade orienta que é proibido incluir dispositivo na lei orçamentária que contenha matéria estranha ao seu objeto. Foi. E esse daí, o princípio da exclusividade, tá certo ou tá errado? Vamos ler o que é que fala do princípio da exclusividade. Princípio da exclusividade diz o seguinte: é proibido incluir dispositivo na lei orçamentária que contenha matéria estranha ao seu
objeto, conforme o artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Brasileira. Então, é proibido, né, ao seu objeto. Só que aqui, o que está errado? Ele diz que é proibido incluir, né? O que foi? O que foi, Charles, que eu não entendi? ADM por amor. Não entendi, Charles. Sim, vamos lá. O princípio da exclusividade orienta que é proibido incluir dispositivo na lei orçamentária que contenha matéria estranha ao seu objeto. Eu acho que eu fiz aqui, eu tinha marcado uma coisa. Nesse caso aqui tá certo, né? Esse daqui tá certo. Então, o único que tá correto aqui é o item 3, né? Então, tá correto. É proibido incluir dispositivo na lei orçamentária que contenha matéria estranha ao seu objeto. Então, tá certo. É só esse daqui mesmo. É só o 3 que tá certo. Então, no caso, o 3 está certo e o 1 e 2 é falso, né? No caso aqui, o item correto é esse daqui. 1 e 2 são falsos, né? 1 e 2 são falsos. O 3 está certo, eu que estou ficando doido. Então, 1 e 2 são falsos, né? E apenas o 3 é verdadeiro, né? Se tivesse assim, apenas o 3 é verdadeiro, seria, mas não é. Apenas o 3 é falso. Porque como mudou aqui, mas vamos lá. No encerramento do exercício financeiro, as despesas que estão pendentes apenas do último estágio de execução devem ser tratadas como? Então, no último estágio de execução financeira, qual é o último estágio de execução financeira? É o pagamento, né? Assim, aí, quando fica pendente o pagamento, é o que a gente tem chamado de restos a pagar. Mas aí, tem dois tipos de restos a pagar. Nós temos os restos a pagar processados e os restos a pagar não processados. E aí, como saber? Qual a diferença dos restos a pagar processados para os não processados? Quem saberia dizer qual a diferença dos processados para os não processados? Acho que a diferença nas etapas. Exatamente. No caso, os processados, ocorreu o empenho e a liquidação. Só não houve realmente o pagamento, não houve o crédito, né? Não houve a última etapa que foi o pagamento, que é o último estágio. Nesse caso, são os restos a pagar processados. Quando não ocorre a liquidação, é os não processados. Só houve o empenho, nem houve liquidação nem pagamento. Então, como está pendente só da última, então, é restos a pagar processados, né? Essa letra aqui. Restos a pagar processados. Aí vamos aqui. O plano plurianual, instrumento previsto no artigo 165 da Constituição Federal, é o planejamento estratégico de médio prazo da administração pública e tem por finalidade estabelecer metas, estabelecer de forma regionalizada diretrizes, os objetivos e as metas. Sobre o PPA, julgue os itens a seguir. Aí vamos lá. Ao assumir o mandato em seu segundo ano, o chefe do Poder Executivo elabora o planejamento de gastos, ou seja, estabelece o que pretende executar em termos de obras e serviços, a exemplo do investimento em segurança pública, saúde e educação, reajustes, servidores, novos concursos, etc. Esse item está correto ou está falso? E aí? É correto ou é falso esse item? Hein? E aí? É correto ou é falso? Falso, né? Por que é falso? O chefe do executivo, ele assume no primeiro ano, né? No primeiro ano, e não no segundo ano. Então, no primeiro ano, ele vai começar a elaborar o PPA, e não no segundo.
Exatamente, no primeiro ano, não no segundo, por isso que é falso. É competência do chefe do Poder Legislativo encaminhar ao PPA no máximo 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro do mandato, o PPA, ou seja, o Legislativo deve cumprir tal obrigação legal até 31 de agosto. Tá certo ou tá errado isso daí? E aí? Certo ou errado? Ele tem que mandar até 4 meses, vamos lá, vamos ler lá no negócio, né? Que aí é uma coisa bem específica. Tem que ver lá no PPA. Cadê? Plano plurianual. É competência do chefe do Poder Executivo encaminhar ao Legislativo no prazo máximo de 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro do mandato, PPA, ou seja, o Executivo deve cumprir tal obrigação até 31 de agosto. Então, tá correto, né? Então, o primeiro prazo máximo até 4 meses de encerramento do primeiro exercício financeiro, então, até 31 de agosto. Então, correto, né? Esse item 2 está correto. Vamos para o terceiro. Todos os instrumentos do planejamento obedecem ao princípio da legalidade e são votados como lei. Portanto, os encaminhamentos dos projetos de lei são iniciativa privativa do Congresso. Esse item está correto ou está errado? E aí? Todos os instrumentos do planejamento obedecem ao princípio da legalidade e são votados como lei, portanto, os encaminhamentos de seus projetos de leis são de iniciativa privativa do Congresso. E aí? Verdadeiro ou falso? Vamos só ver aqui, que eu acho que é verdadeiro, mas vamos lá. Todos os instrumentos, né, de planejamento obedecem ao princípio da legalidade, são votados como lei, portanto, os encaminhamentos, os projetos, são iniciativa de quem? Quem é que tem iniciativa do PPA? A gente falou sobre isso, né? Quem tem a iniciativa de elaboração dos planejamentos dos PPA, seja a nível federal, estadual, municipal, sempre é o Poder Executivo, tá certo? Então, sempre quem tem iniciativa para elaborar PPA sempre é o Poder Executivo, tá certo? Então, no caso aqui, nós temos o quê? O 1 é verdadeiro, o 2 é falso e o 3 é falso. Então, somente o primeiro é verdadeiro, né? Alternativa A, né? Apenas o item 1 é verdadeiro. Vamos para essa daqui. A despesa pública são aplicações em dinheiro de recursos arrecadados pelo Estado com o objetivo de prover os serviços de ordem pública ou atender o próprio desenvolvimento econômico do Estado. Sobre a despesa pública, jurem os itens a seguir. A despesa orçamentária efetiva é aquela que ocorre no momento da sua realização. Não reduz a situação líquida patrimonial da entidade. Isso aí, tá correto ou tá errado? Hein? E, gente, minha boca tá... O negócio tá ferindo. E aí? Tá correto ou tá errado? Vocês estão me ouvindo aí? Terra para Marte, vocês estão aí? Verdadeiro ou falso? E aí? Tá travando, né? É só... Tá travando, né, o meu? É verdade? Vamos ver, né? Despesa pública. Gente, eu elaborei essa prova toda por esse PDF. Se vocês tivessem pegado, era sucesso. Tiveram aí 2 semanas. É falso, né? O que é falso? O que é falso? No caso, ela reduz, né?
Porque diz assim, é aquela que no momento da sua realização não reduz a situação. Na realidade, ela reduz sim. No caso, essa 2 é o contrário, né? Esse item 2. A não efetiva é aquela que no momento de sua realização reduz a situação. Na realidade, a não efetiva ela não reduz e a efetiva reduz. Então as duas estão erradas. Pode falar quem foi que levantou a mão. Ai, cadê? O que foi que eu fiz, hein? Esse daqui acho que é 1. Marquei alguma coisa errada aí. Sim, vamos lá. Então, a 1 e a 2, a diferença é que a efetiva é aquela que reduz a situação líquida patrimonial e a não efetiva é aquela que não reduz. Então, o item 1 e 2 estão errados. Aí o 3, despesa orçamentária independem de autorização administrativa e não pode ser efetivada sem crédito orçamentário correspondente. Verdadeiro ou falso? O 3. Será que depende ou independe? Eu acho que é falso, não? Vamos olhar aqui. Cadê? É despesa o quê? Tá aqui, ó. Despesa orçamentária. Depende de autorização legislativa e não pode ser efetivada sem crédito orçamentário. Então, o que está errado aqui é que elas dependem. Tá certo? Elas dependem, não independem. Então, elas dependem de autorização, elas não independem. Então, é falso, né? Então, todos estão errados. A alternativa que tiver, todos estão errados. Então, todos são falsos. Essa alternativa aqui. Vamos para a próxima. O empenho é exatamente o momento... Pois é, só por conta de uma palavrinha muda toda a questão. O empenho é exatamente o modo em que o Estado utiliza os recursos orçamentários recebidos, pois contratou os bens ou serviços com terceiros, devendo indicar nessa fase quem será o favorecido do futuro pagamento. Sobre o empenho, marque os itens a seguir. Empenho ordinário, utilizado para a realização de despesas de valor previamente conhecido e cujo pagamento ocorrerá de uma só vez. Certo ou errado? E aí? O empenho ordinário. Utilizado para a realização de despesas de valor previamente conhecido e cujo pagamento ocorrerá uma única só vez. Certo, né? Correto. O 2. O empenho estimativo utilizado para despesas de valor previamente conhecido. Está correto ou está errado? Falso. Por que falso? Porque é para valores não conhecidos, né? O estimativo é quando você não tem valores previamente conhecidos. Então, o que está errado é quando diz que é previamente, não previamente. Então, o 2 é falso. O 3, empenho global utilizado para a realização de despesas de valor previamente conhecido, cujos pagamentos serão parcelados. Então, correto, né? Então, o 1 e o 3 são verdadeiros. Então, apenas o 2 é falso, né? Então, esse daqui, apenas o 2 é falso. Se tivesse 1 e 3, seria verdadeiro, mas não tem. Então, essa daqui, apenas o 2 é falso. A receita pública pode ser conceituada em sentido amplo como todo e qualquer recolhimento feito aos cofres públicos, seja em numerário ou bens decorrente do direito que a entidade pública tem de arrecadar em decorrência das leis, contratos ou outros títulos que impliquem em direitos a favor do Estado, ou ainda em razão da exploração econômica de seu patrimônio, ou ainda em razão da exploração econômica de seu patrimônio, alienação de bens, obtenção de empréstimo, etc. Sobre a receita pública, julgue-os a seguir.
Receita orçamentária são ingressos e recursos financeiros que não se incorporam definitivamente ao patrimônio público, pois pertencem à entidade que o recebe, recursos que pertencem ao Estado e orçamentos previstos na LOA. Tá correto ou tá errado esse item? Falso. Por que é falso? O não, né? Esse não aqui que torna tudo falso, né? Então, são recursos financeiros que se incorporam, né, ao patrimônio público. Então, o que torna a alternativa errada é esse não aqui. O 2. A receita extra-orçamentária são ingressos de recursos financeiros que se incorporam definitivamente ao patrimônio, pois não pertencem à entidade que o recebe. Recursos que não pertencem ao Estado e de terceiros. Correto ou errado? Item 2. E aí? Por que tá errado? Por que tá errado? Hein? O não, né? O não diz aqui, ó. Eles pertencem sim, tá certo? Então, esse não aqui torna errado o item. Então, falso. Item 3. A característica que distingue a receita extra-orçamentária a característica que distingue a receita orçamentária da extra-orçamentária é o fato de que o recurso financeiro pertencer à entidade que o recebe, podendo assim ser incorporado definitivamente ou não ao patrimônio. Tá correta ou tá errada? Essa daí. E aí? Tá correta ou tá errada? E aí? Correto? Será? Vamos ver aqui. Receita, né? Aqui, ó. A característica que distingue a receita orçamentária da extra-orçamentária é o fato de o recurso financeiro pertencer à entidade que o recebe, porém, assim, ser definitivamente ou não incorporado, né, ao patrimônio. Então, tá correto, né? Tá correto, então é só o 3 é verdadeiro. Então, apenas o terceiro, 1 e 2 é falso, né? O terceiro é verdadeiro. Vamos para a LOA. A Lei Orçamentária Anual LOA tem por finalidade a concretização dos objetivos e metas estabelecidos no Plano Plurianual. Pode-se dizer que é o orçamento por excelência, o orçamento propriamente dito. Sobre a LOA, digo que se dissesse aqui. 1. Através da LOA, o governo cumpre ano a ano seu planejamento operacional, ou seja, executa as diretrizes, os objetivos, as metas do PPA, bem como cumpre as metas e prioridades estabelecidas na LDO. Esse item é verdadeiro ou falso? Quando vocês dizem aí, eu vou beber água. E aí, verdadeiro ou falso? Hein? Verdadeiro ou falso? É falso? Quem diz que é falso? Por que, Jennifer, você não concorda? Professor, porque, se eu não me engano, foi essa questão aí que eu errei. Aí era a questão do planejamento operacional. Pois é. O senhor tinha falado, se eu não me engano, que não era operacional. Mas, Só que na apostila está operacional. Aí por isso que eu fiquei sem entender. Mas é operacional. É porque, assim, vamos para o que a apostila diz, né, da Lu? Aí eu acho que é. Então quer dizer que tá certo, é? Tá certíssimo. Vamos aqui. Pois então o senhor tem que me dar um ponto. Por quê? Vamos. Porque o senhor colocou a minha como errada. Olhe já a sua prova. Vamos ver aqui o que a Lua diz. Olhe já. Vamos ver, olhe já o que você errou.
Cadê, hein, a Lua? Tá aqui. Ó, a Lua, como é que tá lá? Através da Lua, o governo cumpre a todo ano. Aqui na apostila diz planejamento estratégico. Acho que vocês confundiram aqui. Ó. Que diz planejamento estratégico, aqui diz planejamento operacional. Só que lá na frente, a gente vê que a LOA é o planejamento operacional. Porque o que acontece? O PPA ele é um planejamento estratégico. Então, o governo ele cumpre esse planejamento estratégico através da LOA. Ano a ano, né, como ele diz, cumpre ano a ano o planejamento estratégico através da LOA. Mas a LOA em si é o planejamento operacional. Então, todo ano ele cumpre também o plano operacional. Então, tanto faz você dizer que planejamento estratégico ou operacional, o item está correto da mesmo jeito. Então, o item 1 é verdadeiro, porque a LOA se trata de um planejamento operacional. Tanto faz você colocar aí estratégico como operacional, porque o ano a ano o governo vai cumprindo o seu planejamento operacional e estratégico, através da LOA e do PPA. Então, o item 1 correto, tá bom? Item 2. O objetivo específico da LOA é prever a arrecadação de receitas e fixar a realização de despesas para o período de 1 ano. Correto? Sim, né? O Congresso Nacional deverá devolver a LOA aprovada ao Executivo para a sanção até o término da sessão executiva em 22 de dezembro. Também correto, né? Então, essa alternativa é todos os itens são verdadeiros. Né? Todos os itens são verdadeiros. Então, nós olha já, Jennifer, o que você errou. Aprovado na semana passada. Então, essa daí da LOA, marca, viu? Lembre que todos são corretos. Aprovado na semana passada pelo Congresso Nacional, o orçamento de 2001 tem sido alvo de críticas parlamentares, economistas e da própria equipe econômica do governo Jair Bolsonaro. O governo vem sendo chamado, o orçamento vem sendo chamado de peça de ficção. E nessa terça, dia 30, né, no caso aqui era 30 de março, a Secretaria do Tesouro Nacional afirmou que o texto pode ser visto como um retrocesso para o controle das contas públicas. A polêmica envolve dois fatores que atualmente tornam a formulação e execução do orçamento federal mais difíceis. O alto volume das despesas obrigatórias, aquelas que, segundo a lei, o governo não pode cancelar, contingenciar ou adiar. Entram nessa classificação os pagamentos de salários e aposentadoria, as transferências para estados e municípios, gastos da dívida pública, por exemplo. A regra do teste de gasto, e o 2, né? A regra do teste de gasto, que está em vigor desde 2016 e que impede que a despesa total dos três poderes cresça em um ritmo superior à inflação de cada ano. Como o teto é fixo, o aumento das despesas obrigatórias tem de ser compensado com corte nas despesas discricionárias. Disponíveis, se vocês quiserem ler a reportagem depois, né? A partir da leitura do trecho da reportagem, pode-se inferir que, aí a letra A, né? O orçamento de 2001 foi elaborado respeitando o volume de despesas obrigatórias e teto de gastos. E aí? Não, sim ou não? Não, né? 2. Foi chamado de peça de ficção, pois ele respeita o alto volume de despesas públicas e do teste de gastos. Ele respeita o volume de altas despesas públicas e teste de gastos. A reportagem diz que ele não está respeitando, né? Então, falso. Foi elaborado em acordo com os anseios do governo e do Congresso. Não, né? O próprio texto diz que não. Foi visto como retrocesso para as contas públicas por trás um alto volume de despesas públicas e não respeita o teste de gastos. E aí? Correto, né? Aí a letra é só para terminar, né? Foi elaborado,
foi elaborado pensando nos interesses da população mais pobre, uma vez que a maioria do orçamento vai para gastos com saúde e educação. Sonha, né, Alice? Sonha bem muito. Vamos lá. A administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e agentes de Estado que procura satisfazer as necessidades da sociedade, tais como educação, cultura, segurança, saúde, etc. Ou seja, a administração pública é a gestão dos interesses públicos por meio da prestação de serviços públicos, sem dividida em administração direta e indireta. Nesse sentido, marque a alternativa que contém apenas os órgãos que fazem parte da administração pública indireta. Vamos lá. Fundações, ok, né? Fundações. Empresas públicas, ok. Empresas de economia mista. Existem empresas de economia mista? Não, né? Existem sociedades de economia mista, né? Mas empresas de economia mista não existem, não. Então, o que está errado aqui, empresas, né? Autarquias faz parte, mas no caso, empresas de economia mista não existe. Autarquias, ok. Fundações, ok. Empresas públicas, ok. Sociedade de economia mista. Eu acho que é essa daqui. Mas vamos lá olhar as outras. Entidade de direito privado, fundações, autarquias, empresas públicas. Entidade de direito privado, não, né? Autarquias, fundações, sociedades de economia conjunta, eu nunca ouvi falar disso. Então, o que está errado aqui, sociedade de economia conjunta. Organizações filantrópicas, empresas mistas, não existe isso, fundações e autarquia. Então, a alternativa correta é essa daqui. Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. A última questão. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é uma lei de iniciativa do Executivo que estabelece as metas e prioridades da administração federal a serem observadas na Lei Orçamentária Anual. É com base na LDO aprovada pelo Legislativo que a Secretaria do Orçamento Federal elabora a proposta orçamentária para o ano seguinte. Sobre a LDO, julgo os itens a seguir. Vamos lá. O primeiro passo para a elaboração do orçamento público é a aprovação do plano plurianual. Com base no PPA aprovado, o governo federal parte para o segundo passo: enviar até o dia 30 de abril a LDO para que seja votada e aprovada até 17 de julho do mesmo ano. Tá correto ou tá errado esse item? E aí? Correto ou falso? Correto ou falso? Hein? Correto ou falso? E aí, vocês estão aí? Terra para Marte. Vocês viram um dia desse que os marcianos, o negócio lá, os dos Estados Unidos, do Pentágono, disse que tinha visto os marcianos. Os marcianos não, os extraterrestres, né? Tinha visto os OVNIs. Daqui uns dias eles aparecem. Eu vi. Daqui uns dias eles aparecem. É meu sonho ver. Vamos lá. Então, falso, né? Falso. O que tá falso? A data, né? 17 de julho, para aprovação da LDO. Vocês não acharam ser demais, 17 de julho? Eu acho que é mais. Vamos só ver aqui. LDO. Eu acho que é lá para dezembro, é setembro. Vamos lá. LDO. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não, até 17 de julho tá certo. Só que aqui é 15 de abril. Eu acho que lá tá 30 de abril. O que tá errado aqui, ó. Só essa data aqui, que é 30 de abril. Lá tá 15 e aqui é 30 de abril. Então, eu tenho até 30 de abril para encaminhar. Então, ele tem até o fim desse mês, né? Para encaminhar a LDO e aprovar até 17 de julho. Então, o que está errado só o 30 aqui. O presidente da República deve enviar o projeto de lei da LDO até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro. E aí, tá correto ou tá errado?
Esse tempo é de 8 meses e meio, tá correto? Hein? Vocês estão aí? Certo ou errado? Terra para Marte, vocês estão aí? Tá certo, eu acho que tá errado, não? Vamos ver. O presidente deverá enviar o projeto de lei até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro. Tá certo. É 8 meses, o presidente deve enviar o projeto de lei até... tá certo, viu, Cirlane? É 8 meses e meio mesmo. Eu que tô boiando, mas é 8 meses e meio. Aí, o 3. O 3 eu acho que é falso, né? A LDO é iniciativa privativa do legislativo. Na realidade, quem envia sempre é o presidente, né? É privativo sempre do executivo. Então, somente o 2 é verdadeiro. Que é esse daqui. Vamos ver se deu certo as respostas. Reza aí para aparecer o 10. Sim, aí vamos ver, né? Enviei. Aí vamos ver se nós acertamos. 40 respostas. Tem que ver qual é a última. Ixi, vocês não estão vendo as notas, né? Vale, meu Deus, como é que sai? Tem que ir no individual. Tem que pegar a última, esse daqui. Vixe, qual foi que eu errei? Eu acho que eu devo ter marcado errado na hora. Correto. Essa daqui. Não, eu acho que na hora lá todos são falsos, né? A hora lá do PPA. Assumir o mandato em seu segundo ano. Eu acho que foi na hora que eu fui marcar que ficou errado. Que a gente... Acho que ficou errado na hora que eu fui marcar, não prestei atenção. Mas a gente tinha visto que todos eram falsos, né? O do PPA. O primeiro, ele disse que era assumir o mandato em seu segundo ano. A gente viu que não é no primeiro ano. É competência do chefe do Poder Legislativo encaminhar. A gente viu que é falso, que quem envia isso é o Poder Executivo. E esse daqui, né? Que era 3, né? Todos os instrumentos de planejamento obedecem ao princípio da legalidade. E ele diz que são iniciativa privativa do Congresso. E, na realidade, é falso, que é a iniciativa do Executivo. Acho que eu devo ter errado na hora de marcar. Mas todos são falsos, viu? Aqui, eu acho que, no caso, ficou um 9, né? Um 9. Enfim. Aí, vamos olhar lá aquela questão, Jennifer, que hora que tu tinha errado. Depois eu corto essa parte da aula. Vamos olhar. Tu tinha tirado um 9, né? Qual foi a que tu errou? Foi a da Lua, se não me engano, professor. Foi a da Lua. Tu marcou apenas um é falso. Na realidade, todos são verdadeiros. Foi, mas eu marquei ela porque na apostila fala que ele não seria operacional, só que estratégico. Só que o senhor falou que ele tanto pode ser operacional como estratégico. Pois é. Aí não ficaria correto, não? Não ficaria correto que apenas um é falso, mas um é verdadeiro. Não tem como você dizer que através... Ele cumpre ano a ano o plano operacional. Ele cumpre ano a ano, ele cumpre o plano operacional e estratégico ao mesmo tempo. Tanto faz você dizer que ele cumpre o planejamento operacional como estratégico, porque ele está cumprindo os dois ao mesmo tempo. Tá certo? Ano a ano ele vai cumprindo tanto o planejamento operacional como estratégico. A cada ano ele vai... Quando ele terminar os 4 anos, ele vai acabar cumprindo o plano estratégico, mas ano a ano ele cumpre também o plano operacional. Então, por isso que é correto. Foi uma pegadinha aí que vocês caíram, mas está correto, sim. Tá certo? Gente, eu me atrapalhei na hora de preencher aquela questão. Acho que foi. Então, vamos lá. Para a aula de hoje, né? Licitação. Então, estava fácil, né? A prova. A maioria tirou nota boa.